Oi, terceiro ano, voltamos. Eu acho que é a última vez que vocês vão ver minha cara aqui gravando aula pra vocês, porque hoje é a revisão, como eu combinei com vocês. Semana que vem, nossa prova, e na outra semana, recuperação, na outra semana, avaliação. Então, todas as outras semanas, acredito que não vou precisar gravar mais vídeo. Então, como não ia ter tempo a gente começar e terminar os assuntos, eu fiz uma revisão, né? Acho que é melhor para vocês, então a gente vai revisar as duas aulas que a gente teve nesse bimestre, né? Um bimestre super apertado, porque tem muitas avaliações, e é isso. Então a gente vai revisar aquela aula que a gente teve de parasitas e a aula passada que foi citologia. Combinado? Vamos lá. Com relação, né, essa segunda questão aqui é qual a diferença entre agente etiológico e vetor? Olha só, vão existir dois seres diferentes. O que vai causar a doença, causa a doença, que é o que? Aqui é um protozoário, né? E o que leva essa doença, esse ser que causa a doença, para quem vai ser o hospedeiro. Então, olha, o agente etiológico é aquele que age, é o que causa a própria doença. Então, o agente, no caso, é quem causa a doença, e o vetor, né, é aquele que transmite isso, que vai transmitir o agente. Então, ó, fiz um resuminho aqui para vocês. A diferença entre vetor, né, eu peguei da internet esse resuminho. A diferença entre vetor e agente etiológico é que o agente etiológico causa a doença, ele age, é quem age. Ele é o agente, ele age causando a doença. E o vetor transporta. Então, olha só. Vetor, T de transporte, pior que aqui tem T e T, né? Então, talvez não seja um bom. Mas, lembrando que vetor, vamos dizer assim, lembra motor, aí o motor lembra carro, carro lembra transporte, transporte é o que transporta, tá? Foi o melhor que eu consegui agora. Eu brinco na sala, né? Ele é tipo Uber, tá? E o agente etiológico, agente é quem age, age causando doença. Então, essa é a diferença. Um exemplo, nós temos aqui um protozoário plasmódio, que é o agente, né? Acho que até esse aqui mesmo. Ah, não, né? Esse aqui acho que é da doença de Chagas, que aqui é o barbeiro, o mosquito, o besouro do barbeiro, né? E outro exemplo, o plasmódio, né? Um protozoário, e o vetor dele é um mosquito Anopheles, né? Do gênero Anopheles infectado. Da mesma forma, o da dengue.
O Aedes aegypti é o quê? É o vetor. E o vírus que está dentro dele, que vai causar a dengue, é o agente etiológico. Combinado? E aí eu fiz uma perguntinha para vocês aqui. Sarampo, rubéola e catapora são transmitidos por qual grupo de parasitas? Então, eu quero que vocês estejam preparados para saberem dessas principais doenças, qual vai ser vírus, bactéria, certo? Verme. Então, ó, sarampo, rubéola, catapora, né? E a cachumba são todas doenças virais, né? Por vírus. Geralmente o vírus, geralmente não, tem vírus que precisa de vetor, como é o vírus da dengue, e tem vírus que não, tem vírus que é contato direto com o próprio vírus, né? Que vai estar na saliva, que vai estar nas secreções, que vão estar na pele, certo? Então, o que eu quero de vocês aqui, deem uma olhada nas principais doenças causadas por vírus, bactérias, protozoários, fungos, e porque essas outras você já sabe, né? Artrópodes, piolho, carrapato, fungo, as micoses. É mais para vocês lembrarem a diferença de vírus, bactérias e protozoários, certo? Então, falando em protozoários, eu queria que vocês lembrassem o que é um protozoário. Então, aqui a gente tem a imagem, um desenho ilustrativo de um protozoário. O que é que um protozoário tem? Ele tem uma membrana celular, tem um citoplasma, vai ter organelas, vai ter um núcleo com DNA, certo? Então, um protozoário ele tem uma característica, ele lembra uma bactéria, o formato, de repente assim, para quem não sabe, mas por que não é bactéria? Porque tem núcleo, tem organelas, bactéria não tem isso, a gente vai ver. Isso aqui é uma imagem de um protozoário no microscópio. Então, olha só, como que a gente define um protozoário? Eles são unicelulares, porque eles têm uma célula só. Eles são eucariontes, porque eles têm núcleo, certo? E a maioria são heterotróficos, certo? Sem a capacidade de produzir seu próprio alimento, portanto, se alimenta de fontes externas. Mas, ó, olha isso, a maioria geralmente são heterotróficos, mas tem os autotróficos também, tá? Alguns têm clorofila e produzem também, fazem fotossíntese. Combinado? Então, o que tem que saber? Protozoário unicelular e eucarionte. Principalmente isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui outra cor. Unicelular e eucarionte. Tá? Vamos para a próxima pergunta. Quais as medidas profiláticas para zika, dengue e chikungunya? Então, aqui as medidas profiláticas, né? As principais que eu queria lembrar vocês aqui. Profilaxia é a mesma coisa que o quê? Que prevenção. Então, quando alguém pergunta, quando alguém fala de profilaxia, quais as medidas profiláticas para não repetir de ano? Estudar. O que a gente pode fazer antes? Quais as medidas, qual o tratamento para quem está de recuperação? Estudar também. Então, não tem como, tem que estudar de todo jeito. Mas no caso do mosquito das doenças, a profilaxia é evitar pegar. Então, profilaxia do Covid é a máscara, o álcool, o distanciamento e principalmente a vacina. Tratamento era o quê? A gente ficou sem tratamento ainda, né? Para vírus é um pouquinho mais difícil os tratamentos. Por exemplo, para evitar pegar uma salmonela, que é uma bactéria, tem que lavar bem os alimentos. Isso é o quê? Uma medida profilática para a bactéria. Mas se pegar a bactéria e ficar doente, faz o quê? Toma antibiótico. Então aí já é o tratamento. Profilático é o que vem antes. Então a gente convive com esse super ser aqui, o Aedes aegypti, que é esse mosquito aqui, que ele, né, ele conseguiu a capacidade de ser vetor de 3 vírus diferentes, dengue, chikungunya e zika. E vocês sabem que são 3 doenças bem complicadas, bem dolorosas e podem ser graves, né?
Então, o principal é não deixar a água parada. Quais são as medidas profiláticas principais? Não deixar a água parada, né, nos recipientes, calhas, garrafa, certo? E também, né, principalmente crianças, grávidas, detetizar, limpar as partes da casa que pode ter os criadouros, usar repelente, pode ser usar mosquiteiro, usar roupa comprida, se for para um lugar que tem muito mosquito, né? Então, todos eles têm muita febre, mas a dengue, deixa eu ver aqui, deixa eu ler. Febre alta, dor no corpo, né? Dor atrás dos olhos, fraqueza, vômito, chikungunya. Dores e inchaço nas articulações, chikungunya, principalmente a articulação, e pode durar anos. Mãos, tornozelos, pulso. E zika geralmente fica com muitas manchinhas vermelhas na pele, com coceira, né? Dor muscular nas articulações. Hoje em dia, acho que um dos piores está sendo chikungunya, a zika, né? Complicado mais com a questão das grávidas. E a dengue, se for dengue hemorrágica também, pode ser fatal, ok? Vamos lá. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a citologia. Quais são os 3 componentes básicos de uma célula? Eu já trouxe aqui para vocês e vou mostrar a imagem. O básico de uma célula, quando eu pergunto o que é o básico de uma célula, é o que uma célula tem que ter. Então, a célula tem que ter uma membrana, a célula tem que ter um citoplasma e a célula tem que ter o DNA, o material genético. Professor, e o núcleo? O núcleo ela pode ter, mas se a gente pega aqui uma bactéria é uma célula, ela não tem núcleo. Então, não é o básico, o núcleo não é o básico. O básico é membrana celular, citoplasma e material genético. Tá aqui, tá? Porém, eu trouxe aqui para vocês também, mais uma vez, a diferença de procariontes e eucariontes. Então, a bactéria não tem núcleo, não tem organela, não tem citoesqueleto, tá? E o exemplo é o quê? Bactérias e árqueas. Eucarionte. Eucarionte tem núcleo, tem organela, tem citoesqueleto. E o exemplo são células animal, vegetal e o que mais que a gente viu agora? Os protozoários, né? Que são do reino protista. Protozoários. Tô ficando alfabetizada com esse negócio de mouse. E aqui, ó, que estruturas são encontradas em uma célula procarionte? Preciso muito que vocês saibam disso, né? A célula procarionte, obviamente, ela vai ter o quê? A membrana plasmática. Quais são o básico aqui? O básico do básico do básico. Membrana plasmática é o básico. Qual é o outro básico que a gente acabou de ver? Não ficou legal. Citoplasma é o básico do básico. E qual é o outro básico? DNA. Tá? No caso das bactérias, elas vão ter também uma cápsula, né? Que é essa daqui em laranja. Aí pode ter parede ou não. Na verdade, assim, elas têm. É mais esse aqui, que na verdade eu me confundi. Elas vão ter a parede, a bactéria tem parede, e cápsula elas podem ter ou não, tá? Aqui pode ter ou não. Mas o que quero que vocês saibam para a nossa prova. Célula procarionte, eu vou colocar então aqui de azul, que é o que eu quero que vocês saibam. Tem membrana plasmática, citoplasma, DNA e ribossomo. Ribossomo, não esqueçam disso, a gente já vai ver qual é a função do ribossomo. Nessa imagem aqui traz a parede celular como uma membrana esquelética, né? Porque essa parede celular é que dá o formato da célula. Porque como não tem o citoesqueleto, que é o esqueleto da célula, tem essa membrana por fora, essa parede por fora para dar o formato da célula. Então, procarionte, não pode esquecer. Membrana, citoplasma, DNA e ribossomo, tá? E aqui, ó, qual a função do ribossomo, do complexo de Golgi e do lisossomo? Eu trouxe essa tabelinha que eu achei na internet que tem uma comparação do que seria na célula a sua função. Então, ó, perguntei aqui o que? Ribossomo. Cadê ribossomo? Não tem ribossomo aqui.
Não olhei isso. Mas, ó, gente, ribossomo é produzir proteína, tá? Produção de proteína. Já vou mostrar em outro lugar. Produção de proteína. Complexo de Golgi é transportar, armazenar, empacotar. Tá aqui, ó. Complexo de Golgi é como se fosse a alfândega. É o armazenamento, o empacotamento e a distribuição. O lisossomo é o restaurante, é onde a célula faz a digestão celular. Eu não diria nem restaurante, eu dizia mais assim, a estômago, né? A mitocôndria é o que? É a usina hidrelétrica, porque fornece energia. Os retículos, pode ser farmácia, né? Metabolismo de medicamentos. Enfim, aí tem todas as características. O retículo endoplasmático, ele faz também o rugoso, ele também faz transporte de substância. O núcleo, olha que legal, é a biblioteca, porque armazena as informações. Em que formato? Formato DNA, né? As ruas são os microtúbulos, que são o citoesqueleto, né? Faz as interconexões. E as fronteiras, a fronteira é a membrana plasmática. Quando termina a célula, é a membrana plasmática. Então, aqui só faltou o ribossomo. Vocês adicionem aí que ribossomo, síntese de proteína, tá? Eu trouxe aqui mais um quadrinho e aí a gente resolve isso. Qual a função que a gente viu agora do lisossomo? Digestão. Cadê digestão? Digestão dentro da célula. Então, aqui, ó, letra B. Eu vou ligar. Deixa eu ver se ficou muito confuso. Aqui. Lisossomo, digestão, tá? Aí a gente viu que aqui, complexo de Golgi, que é a alfândega, né? Ele já tem essa estruturinha aqui, ó, as caixas de papelão dele. Aqui, ó, produz, transporta e armazena substância na célula, né? O caminhão, é os correios, produz, transporta, distribui. A mitocôndria, deixa eu pegar outra cor aqui. A mitocôndria ela tem uma função muito importante, que é o que? Energia e respiração celular, certo? E o ribossomo, que eu não respondi no slide anterior, porque eu tinha deixado aqui, ó. O ribossomo é produção de proteína. Cadê produção de proteína? Fabricam as proteínas na célula. Ribossomo, proteína. Retículo endoplasmático. Ele tanto produz lipídio e proteína, mas também ele armazena proteínas e outras substâncias. Ele produz e armazena. E o cloroplasto realiza fotossíntese. Não vou marcar aqui que ficou muito grande. Mas, gente, ribossomo, proteína. Falou em ribossomo, proteína, não esquece disso. Complexo de Golgi produz, transporta, distribui, tá? Armazena. Lisossomo, digestão. E a outra também que tem que saber é qual a organela responsável pela respiração celular e produção de ATP, tá? Aqui ela, ó. Mitocôndria. Ela tem uma membrana externa, uma membrana interna. Essa membrana interna aqui é cheio de cristas, né? Cristas, essas cristas são essa parte aqui. E tem a matriz mitocondrial. Nessas cristas que a gente viu no início do ano, ocorre a quebra, né, das moléculas, vão ocorrendo a quebra das moléculas, vai passando os elétrons aqui e vai gerando o que? ATP. Então, o ATP é a nossa energia, é como a gente usa energia. A gente come o pão, mas a gente não usa o pão como energia. A gente usa o pão aqui, tá como se fosse a glicose, né? A gente come pão, ovo, qualquer coisa. Mas a gente só usa a energia em forma de ATP, tá? E quem faz o ATP da célula? A mitocôndria. Professora, a bactéria não tem mitocôndria? Não tem. Então, não respira? Respira. Na bactéria, a parte interna dela vai ter umas dobrinhas assim, que vai ter a função, vão ter aqui as proteínas que vão fazer essa respiração celular. Mas, ó,
Qual organela é responsável por respiração e produção de energia? Mitocôndria, tá? E por fim, né, fazendo essa revisãozinha para vocês, diferenciar replicação, transcrição e tradução. Isso que se chama o dogma da biologia, o dogma da biologia, né? Que é a replicação, da replicação segue para a transcrição e da transcrição segue para a tradução. O que é a replicação? A replicação é também chamada de duplicação. Quando você tem um DNA e ele se duplica e forma duas moléculas idênticas a ele. Quando que isso é necessário? Quando uma célula precisa se duplicar, tá? Então, acontece a duplicação. Quando eu quero passar a informação que está aqui no DNA, deixa eu pegar outra cor. Tem o DNA, né, a biblioteca, né, a informação, e eu quero usar essa informação. Como assim, professor? Tem a informação aqui de que eu preciso, meu cabelo é preto. Tá lá no DNA essa informação. Como que meu corpo vai mostrar que meu cabelo é preto? O DNA vai formar um RNA, primeiramente, e esse RNA é que vai formar a proteína, e é essa proteína que vai dar, né, ela vai ter a informação de que, olha, a cor do cabelo, a cor do olho, a cor, o tamanho da pessoa é esse aqui. Então, é a proteína que manda, né, que faz aqui que a gente dá o resultado do que tem lá no DNA. Então, esse processo em que um pedacinho do DNA é transcrito em um RNA se chama transcrição. E o processo no qual esse RNA, que é uma molécula única, ele é traduzido em proteína, se chama tradução. Então, olha, a replicação é o processo de duplicação de uma molécula de DNA, né? Uma molécula vai gerar duas moléculas. A transcrição é a primeira etapa, né, de expressão do gene. Como é que expressa um gene? Através de uma proteína. Qual é a primeira etapa? É quando uma sequência de DNA de um gene vai produzir uma molécula de RNA, que é essa daqui. E a tradução é o processo, o último processo no qual um RNA, uma molécula de RNA mensageiro, nesse caso aqui, é utilizado para ordenar a síntese da proteína. Como é que se chama proteína? Proteína é uma cadeia de aminoácidos, cadeia de nucleotídeos de aminoácidos, proteína, tá? Então, isso que a gente viu lá no início do ano, eu acho que a gente viu isso no primeiro bimestre, é uma revisão da revisão, mas eu preciso que vocês saibam o que é a replicação, a transcrição, a tradução e o que vai saindo de cada um. Então, vou perguntar na prova, o processo de duplicação do DNA é o que? Replicação, transcrição ou tradução? Vocês têm que saber. Qual o processo que produz proteína? Tradução. Qual o processo que produz RNA? Transcrição. Combinado? Eu vou fazer a prova dessa aula aqui, então vocês estudem que vai dar muito certo, tá bom? Semana que vem eu posto a prova e na outra semana a recuperação, na outra semana a avaliação processual, tá bom? Obrigada pela presença de vocês aqui. E beijinhos, até a próxima.